Fono Amigos! Meu nome é Akira, sou uma pessoa preta de pele clara, tenho 1,74 m de altura, cabelos cacheados, pretos, acima dos ombros, com uma mecha loira do lado direito. Tenho olhos castanhos, quase mel, sou uma pessoa transgeobinária e meus pronomes são ela, dela. Bem, sou a monitora das disciplinas de voz do Departamento de Fonoaudiologia da UFRN e nesse novo episódio nós vamos falar sobre análise acústica da voz. Bom, como a gente está vendo nas aulas, a análise acústica é muito importante para a nossa avaliação em voz. Afinal, a voz ela é um fenômeno complexo, a gente vai avaliar ela de diversas formas. A gente já falou sobre perceptiva auditiva, já falamos sobre autoavaliação e agora vamos falar sobre a análise acústica. A análise acústica ela vem como um apoio para a gente, lembrando sempre que o julgamento perceptivo auditivo, nosso ouvido, será sempre soberano. Mas a análise acústica ela traz parâmetros, traz questões para a gente que são também muito importantes e que vão nos ajudar a confirmar questões e entender um pouco mais desse caso, certo? Bom, o primeiro parâmetro que a gente vai falar é a frequência fundamental. A frequência fundamental nada mais é do que o resultado do comprimento e massa das pregas vocais durante a fonação habitual. Então ela vai ser medida pela quantidade de ciclos glóticos que acontecem em 1 segundo. Então vamos lá, se a gente tem 5 ciclos glóticos em 1 segundo, a gente vai ter uma frequência fundamental de 5 Hz. Obviamente, isso aqui não acontece, né? É uma frequência fundamental muito baixa, mas mais para exemplificar. A gente tem um padrão, né, para os sexos biológicos. Em adultos e jovens, a gente pode ter, para pessoas do sexo biológico masculino, uma frequência fundamental ali em torno de 100 Hz, né, com uma variação para mais e para menos. Para pessoas do sexo biológico feminino, a gente vai ter ali em média também 205 Hz nessa variação. A depender da estatura dessa pessoa, vou usar um exemplo. A minha irmã ela tem a frequência, ela é baixinha, tem a frequência fundamental de 235 Hz. Já entrando ali em frequência fundamental, né, infantil. Mas, se a gente olhar, ela é uma pessoa de estatura pequena, ela tem uma laringe menor, então isso justifica, certo? Crianças, a gente vai ver aí uma frequência fundamental de 250, e trazendo aqui já recordações dos nossos episódios anteriores, o bebê pode chegar até 400 Hz. No meu caso, eu tenho uma frequência fundamental de 150 Hz, que está aí numa faixa mais de voz neutra, né? Uma frequência mais neutra, isso por causa do meu ajuste. Pois bem, vamos dar continuidade. A frequência fundamental é muito importante e ela vai expressar isso pra gente, vai trazer essas questões que são muito importantes que a gente vai correlacionar com o nosso ouvido e com os achados clínicos, certo? Lembrando que quando a gente extrai a frequência fundamental, ela vem como, muitas vezes, ela vem como pitch, mas não é pitch. Pitch a gente vai ver lá na perceptiva auditiva. Na verdade, é a frequência fundamental. Então, quando vocês forem extrair, prestem muita atenção para não se confundirem, ok? Pois bem, a gente também vai ver algumas medidas que são variantes, né, da frequência fundamental. Como assim, Akira? A gente vai extrair essas medidas através de um subproduto dessa frequência fundamental. E essas medidas são jitter e shimmer. Vamos falar um pouquinho delas. Certo, vamos iniciar falando sobre jitter. O jitter, ele vai ver uma variação da frequência ciclo a ciclo, ou seja, é uma variação de curto prazo. O shimmer também vai avaliar ciclo a ciclo, isso tem nos dois, mas o jitter ele vai avaliar a variação da frequência, né, em cada um desses ciclos. Bom, como eu já disse, o jitter está relacionado à variação da frequência ciclo a ciclo e ele pode estar dando um indicativo para a gente, caso ele esteja alterado, de uma possível rugosidade, certo? Eles podem estar relacionados. Lembrando que não é nada tão direto, ou a gente possa tirar 100% das nossas conclusões só da extração dessas medidas. Afinal, a gente tem que sempre ver a perceptiva auditiva porque o nosso ouvido é soberano. O jitter, ele tem, né, um padrão de normalidade, ele tem um padrão relativo que é expresso em porcentagens e esse limite de normalidade é até 0,5%. Então, vozes que tiver um jitter maior do que 0,5%,
pode indicar que a gente tem uma alteração nessa variação de frequência, indicando rugosidade. Lembrando que é um indicativo. Então, a gente tem que confirmar os nossos achados da perceptiva auditiva com os achados da acústica, certo? Pois bem, falando agora de shimmer, o shimmer ele vai ver a variação da amplitude ciclo a ciclo, certo? Então, o jitter ele vê frequência, ok. Shimmer ele vê amplitude. O valor de normalidade para o shimmer é de 3%, certo? Então, se a gente tiver vozes com mais de 3% de shimmer, a gente tem uma alteração, e essa alteração pode ser um indicativo de soprosidade. Lembrando que tiveram estudos que correlacionaram essas medidas, tanto do jitter quanto do shimmer, com a rugosidade e a soprosidade, né, cada um separadamente, e viram que tinham relação. Então, a gente pode dizer que é um indicativo, mas, novamente, a gente não pode fechar só vendo, por exemplo, a acústica. A gente tem que ver... a gente tem que analisar também a perceptiva auditiva e entender essa voz como um todo. Bom, vamos falar agora sobre a proporção harmônico-ruído, o NHR, e ele vai relacionar o componente harmônico da voz com o ruído dessa onda sonora, né? A gente vai emitir som e ruído na nossa voz, na nossa fala. E é exatamente isso que ele vai correlacionar, certo? E ele fala pra gente, né, através da sua medida, quanto maior a energia harmônica presente, menor vai ser o sinal de ruído presente nessa voz. Essa medida vai ser expressa em dB e o valor de normalidade para ela é acima de 20 dB. Então, se a gente tem um bom NHR, a gente tem uma voz que não tem tanto ruído assim e que a gente vai ter mais esse componente harmônico dessa voz presente. Ok, falando sobre o cepstrum, certo? O CPPS. Bom, falando um pouquinho sobre o cepstrum, é uma medida que ela trata da amplitude do pico cepstral do sinal vocal. Ou seja, se esse pico ele tiver uma maior amplitude, significa que os picos harmônicos foram regulares e periódicos. Então a gente não teve uma aperiodicidade, a gente não teve aí um sinal tão desviado, né? Quando a gente tem uma voz com mais desvio, a gente vai ter cada vez mais aperiodicidade nesse sinal, ok? Então, esses picos harmônicos regulares e periódicos, eles são encontrados em indivíduos que têm qualidade vocal preservada, certo? Porém, já quando a gente tem casos de irregularidade, esses sinais eles vão ter menos definição e também menor amplitude desse pico. Lembra do gráfico do cepstrum, que são várias barrinhas assim e tem aquele picozão? Então, quanto maior esse pico, quer dizer que essa voz ela é mais harmoniosa, tem ciclos mais periódicos e regulares, e quanto menor esse pico cepstral, ele vai indicar mais dessa irregularidade, dessa aperiodicidade desse sinal, ok? Dando prosseguimento, a gente vai falar agora sobre o AVQI e o ABI para que a gente finalize o episódio de hoje, certo? Falando primeiramente sobre o AVQI, ele é uma medida mais robusta e multiparamétrica, então ele vai usar o áudio que a gente vai, né, ele vai usar a tarefa fonatória do A e da fala encardeada, que no nosso caso é a contagem, certo? Ele vai avaliar a qualidade vocal da voz. Então, ele fornece pra gente um reflexo melhor da qualidade vocal daquele indivíduo que a gente está avaliando, né? Então, ele vai fornecer pra gente um reflexo melhor da qualidade vocal. O AVQI ele tem um padrão de normalidade, uma medida que é de até 1,33, certo? E aí, vozes que passam disso vão ter uma alteração nessa qualidade vocal. Bom, sobre o ABI, ele se trata de um índice que avalia o desvio vocal geral e a soprosidade, certo? Então, ele vai avaliar essas duas questões e o seu parâmetro de normalidade é que ele seja menor que 2,94. Ou seja, se a gente tem vozes que são maiores que esse valor também, vai estar dando pra gente, indicando pra gente um desvio vocal, no caso geral, e também a soprosidade. Ele tá relacionado com aquele G, né, do grau geral da verbase, tá? Então lembrem-se disso.
entendam como a gente tem que olhar para a acústica e como ela é importante para a gente. Para finalizar, eu quero só falar um pouquinho sobre a espectrografia. A espectrografia da voz também traz informações muito importantes para a gente. Fazer a análise dela pode ser muito rica para nós, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e tenham conseguido aprender um pouquinho mais com essa nossa conversa. Um beijo e até a próxima, fonoamigos!